Bem-vindo, você que me segue, você que tem assistido as minhas aulas. Bem-vindo à aula de História. Vamos falar especificamente nessa aula para o pessoal do segundo ano que está assistindo a minha aula, são as aulas 16, 17 e 18. Do livro Texto, capítulo 9, continuamos agora na página 104. Gente, vira e mexe, eu vou dar uma olhadinha aqui para seguir com vocês com o livro, para que vocês não se percam. Para você que vai assistir essa aula e não é de segundo ano, vai assistir depois de um longo tempo, o nosso assunto é consolidação do Estado brasileiro. É o governo ainda de Dom Pedro II, porém a gente está na parte final dele, tá? Nós falamos bastante no encontro anterior sobre como o governo de Dom Pedro foi um governo que durou um tempo, né, bem extenso, desde 1840 até 1889. Estou falando de Dom Pedro II, tá, gente? Não se confunda, não é o primeiro. E como ele foi importante e estrategista no sentido de que ele fez o quê? Ele conseguiu conciliar duas forças extremamente contrárias. Como assim, professora? Nós estamos falando aqui... Eu estava só alinhando aqui meu cronômetro para que vocês não se percam também. A gente está falando aqui de duas forças que elas compreendem esse governo e elas são totalmente diferentes, os liberais e os conservadores. Ele fez tão bem isso que ele criou o chamado parlamentarismo às avessas, né? Que ele tinha ali um parlamentar, mas ele quem escolheu o primeiro-ministro, então é bem diferente de todo o formato da Inglaterra, porque existia aquele que nós chamamos de poder moderador, que está acima dos três poderes de Montesquieu, e que foi o único lugar do mundo que aconteceu, que foi o Brasil, porque o Brasil é exclusivo em muitas coisas que a gente fica, meu Deus do céu. Para você que vai assistir essa aula, essa foi uma introdução. Então, você tem que se atentar ao fato de que vai ser uma aula um pouco mais extensa, em que nós vamos tratar de um período que é o período final do governo. Então, senta aí, fica bem calminho e nós vamos começar. Continuaremos com a apresentação de slide para que fique mais claro, uma vez que a lousa ainda não é uma realidade. Então, a gente vai aí centralizar nossos estudos nos nossos slides. Vão ser slides extremamente curtos, então vai dar tudo certo, tá, gente? Agora eu voltei a aparecer no cantinho da tela. Consolidação do Estado brasileiro, 1840, 1889, vamos lá. Aula 16. Para que eu comece a ler com vocês os slides, eu preciso situá-los. Lembra que no nosso encontro passado eu falei, pessoal, prestem atenção nessas três leis que são extremamente importantes. Primeira lei, a tarifa Alves Branco. Essa tarifa foi interessante, já explico por quê. Lei de terras e, por fim, a terceira, que era a de 1858, Eusébio de Queiroz. E até um adendo, no slide passado eu tinha colocado com Z o Queiroz, mas é com S, então já apaga aí no seu caderno, você que copiou, perdão, vamos acertar isso daí. A Lei Eusébio de Queiroz foi a lei que, de fato, ela extinguiu o tráfico negreiro. Essa lei foi uma lei que foi importante para a Inglaterra ficar feliz com o Brasil. Lembra que eu falei que cada grupo ficou feliz com uma lei? Essa foi a Inglaterra. A Lei Eusébio de Queiroz, ela foi o início do processo de abolição, mas dela, de 1858 até o fim da abolição, são 30 anos aí de pressão em cima do governo, em cima dos cafeicultores, que era quem de fato usava a mão de obra escrava. Vamos parar para pensar agora. Respira, porque eu estou super acelerada. Talvez vocês falem, meu Deus, vai pausando, vai entendendo e vamos aos poucos. Quais são os grupos a favor, então, da abolição? Inglaterra, como eu já disse para vocês. Professora, por que a Inglaterra é interessada nisso? Gente, Inglaterra está vivendo o período industrial. Escravo não ganha, escravo não compra mercadoria. Cara, para que eu vou manter escravo se eu não consigo vender para ele? Então, Inglaterra a favor da abolição. Desde a Bill Aberdeen, setores da elite também passam a concordar com essa abolição, principalmente nós estamos falando que tem gente enriquecendo no Brasil, tem gente que está interessada em mercado consumidor no Brasil, e tem elite, parte da elite também, inclusive a princesa Isabel, que é filha de Dom Pedro II, que é uma elite que está saindo do Brasil para estudar fora, e quando eles têm contato com a cultura de fora, vão ter contato com o iluminismo, com as ideias da Revolução Francesa, de liberdade. E tudo isso, querendo ou não, já está pressionando a
também a elite tem medo de conflitos como a revolta de Malês que aconteceu na regência. E o exército, que eu vou falar um pouco mais na frente, vocês vão entender por que o exército está a favor dos escravos. Vamos parar para respirar e falar sobre alguns quilombos. Não os quilombos dos palmares, mas os quilombos chamados quilombos temporários. No século XVIII, no século XIX, inaugurou-se uma resistência maior, instaurou-se, né? A palavra melhor é essa, uma resistência maior por parte dos escravos, porque, na verdade, eles começaram a perceber que eles não poderiam ser explorados como estavam sendo. Então, existia muito motim em meio aos escravos. E esses motins também, eles vão originar os chamados quilombos temporários. O que é isso, gente? Não são quilombos em que os escravos vão permanecer. São quilombos que, no meio do dia, um escravo fugia para lá, descansava um pouco e depois voltava. Você fala, uau, que fácil ser escravo, então. Não é bem assim, né, gente? Claro que quando eles voltavam, eles sofriam uma série de represálias por parte dos capatazes, mas esses quilombos existiam. Fora essas resistências, a religião também foi responsável por um grande núcleo de resistência. Inclusive, há um sincretismo muito grande por parte das religiões africanas no Brasil, como a utilização de alguns santos africanos na religião católica, a própria Nossa Senhora. E nós sabemos isso estudando um pouco mais de história, né, gente? E aí, esses são um princípio daquilo que vai ser a pressão da abolição. De fato, a maior pressão vai vir, como eu disse para vocês, através da literatura, através de intelectuais que começam a ter contato com a legislação internacional. E esse contato com a legislação vai dar de cara a uma lei que foi instituída no Brasil em 1831, que é a Lei Feijó Barbacena. E essa lei, ela era para que todo escravo africano que entrasse a partir dessa data não poderia ser escravo. Só que é uma lei que, de fato, ela não existiu, foi chamada Lei para Inglês Ver. Ela não foi instaurada no Brasil, mas ela não foi revogada. E aí esses intelectuais começam a usar essa lei para ameaçar a elite. Falam, ó, vocês estão errados. E se a gente for para a justiça, vocês vão ter que pagar indenização por isso. Cara, você acha que a elite vai querer pagar indenização? O governo vai começar a ser pressionado demais. Então, um dos avanços é a chamada Lei do Ventre Livre. Do nosso caminho da lei, ela é a segunda depois de Eusébio de Queiroz. A do ventre livre, pela lógica, você já sabe, todo escravo que nascesse após a promulgação não seria considerado escravo. A segunda lei, ela é, na verdade, uma lei que, por trás dela, existe muito, gente, daquilo que nós sabemos que, como eles ameaçavam a lei de 1831, pela lei de sexagenários, eles poderiam saber quem era o escravo que tinha vindo nessa época, e já era legal. A lei de sexagenário era uma lei que vai, então, extinguir a escravidão para todo aquele que fosse maior de 60 anos. Gente, é interessante denotar o fato de que escravo conseguiria, através de uma vida tão sofrida, chegar aos 60 anos. Era o mínimo, tá, gente? Isso daí nem doeu muito para a elite. E aí, um ponto importante é que a escravidão, ela era extremamente importante, porque mesmo quando os imigrantes entram, muitos imigrantes, eles fogem ou eles nem chegam a ir para as fazendas, então a elite, ela depende da escravidão. E mesmo assim, nós estamos caminhando para um fim. Inclusive, como eu já sinalizei para vocês, a própria princesa Isabel, ela criou o chamado quilombo abolicionista, que eram uns quilombos nas cidades para abrigar esses escravos que fugiam. Por exemplo, tem um super importante que é o quilombo de Leblon, tá, gente? Então, nós temos todo esse caminho que vai desencadear. Aí eu vou falar sobre o exército, que é importante, que nesse meio tempo aí, gente, vai acontecer a Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai, o Brasil não tinha exército suficiente, então escravos começaram a ser alistados para esse conflito. Então, muitos escravos lutaram pelo Brasil. Então, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam com força heróica. E aí, eles conhecem soldados. Então, o próprio exército começa a se aliar à abolição. Como, professora? De que forma eles ajudam? Da seguinte forma: quando um escravo fugia da minha fazenda, quem que eu acionava? O poder militar. Falava, ó, eu tenho um escravo fugido, então vocês vão atrás dele. E os militares iam. A partir de 1887, todo o exército, toda a parte militar vai falar, a gente não vai mais atrás de escravo nenhum. Então, quando eles tomam
essa iniciativa de negar-se oficialmente a perseguir escravos, os açoites das chibatas vão ser também proibidas. Então, já não tinha mais para onde correr. A Lei Áurea, ela não foi uma lei linda como a gente, né, muitas vezes a história traz, nossa, a princesa Isabel, ela é uma heroína, porque ela que promulgou no dia 13 de maio de 1888 a Lei Áurea. Cara, não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim, é porque já não tinha para onde correr. O governo tinha que acabar com a escravidão no Brasil e, de fato, aconteceu. Isso que eu coloquei como questão social para vocês aí, gente, é para vocês pensarem um pouco. Porque, de fato, quando a abolição de escravos aconteceu, o que aconteceu com esses escravos que foram libertos? Gente, ainda existia muito preconceito, essa é a maior verdade. Então, as cidades não estavam prontas para esses escravos. Muitas, na verdade, mulheres acabaram bancando seus esposos, porque eles não conseguiam posto de trabalho, então eles acabavam se submetendo a quase uma semi-escravidão, porque eles se vendiam o seu trabalho por qualquer valor aí para as fazendas. Então as mulheres é quem traziam recursos através dos trabalhos domésticos, como empregadas domésticas. Então a questão social os escravos foram incluídos numa sociedade, mas uma sociedade extremamente preconceituosa, então eles foram acabar gerando cortiços, né, morando em cortiços que serão depois favelas. Então o Brasil não estava pronto para receber a abolição dos escravos, essa é a maior verdade de todas. Ok, gente? Aula 17. Política externa no segundo reinado. Isso no livro texto está na página 107. Vou tentar ser rápida, a gente já está chegando nos 10 minutos, né, gente? Mas, como eu disse para vocês, sossegue que vai ser uma aula maior, tá, gente? No segundo reinado, eu vou falar sobre como o Brasil se relacionava com outras nações. Primeiro, Inglaterra. Lembrem que o Brasil tinha uma tretinha com a Inglaterra quando o Brasil chegou e falou, vou aumentar a tarifa alfandegária, para com esse privilégio com a Inglaterra. A Inglaterra ficou pistolinha? Ficou. Além disso, existia a questão da pressão em que o Brasil atendeu. Vai ter uma questão que na apostila de vocês não trata, porém no livro texto fala que é a questão crística, eu vou falar bem rapidinho. Essa questão é o seguinte, o que aconteceu? O navio inglês, ele naufragou no Brasil, e quando ele naufragou no litoral do Brasil, ele foi totalmente saqueado. E o segundo momento é que alguns marinheiros ingleses bêbados entraram numa confusão ali no Rio de Janeiro e foram presos. Christie era o ministro da Inglaterra e ele não gostou de ter tido o navio aqui no Brasil saqueado, o que naufragou, e nem que os ingleses fossem presos. Então ele chegou para o governo brasileiro e falou o seguinte: vocês têm que soltar os nossos marinheiros, eu quero que vocês devolvam tudo que vocês roubaram e ainda peçam perdão. E aí que foi um maior movimento de bravura de Dom Pedro, inclusive ele foi aplaudido por isso pelos brasileiros. Por quê? Porque ele falou, eu não devolvo dinheiro, eu não vou tirar, eles não vão ser julgados por tribunal especial nenhum, e ainda expulsou a embaixada inglesa do Brasil. Você fala, caraca, foi isso mesmo, gente. Inclusive, isso foi para um tribunal internacional e, no final, esse julgamento foi na Bélgica. Os ingleses tiveram que pedir perdão para os brasileiros e depois disso, em 64, foi que eles voltaram às boas, tá, gente? Então, é uma coisa louvável por parte de Dom Pedro II, porque ele falou, cara, não vem mandar aqui não, tá? Beleza, gente? Agora, na página 110 do livro texto de vocês, a gente vai falar sobre os conflitos latinos. O que vocês têm que saber? Vou falar de cada um dos países. Uruguai, dentro do Uruguai, existiam dois blocos que são extremamente importantes. Os blancos e os colorados. Os blancos, eles, na verdade, eles defendiam a restrição da navegação do Rio Prata. Gente, a bacia do Rio Prata era extremamente importante para o Brasil. Por quê, gente? Porque o Brasil precisava passar por lá para poder fazer comércio entre o próprio Sudeste com o Sul do Brasil e com outras regiões. Então, essa navegação da bacia do Rio Prata era extremamente importante. Então, o Brasil, em vários momentos, vai se meter nas guerras dos outros, mais ou menos isso, tá, gente? No Uruguai, então, tinham dois partidos. Os blancos, como eu já disse, eles queriam impedir a navegação, e os colorados, que queriam a livre navegação. Quem você acha que o Brasil defendeu? Claro que os colorados. Então, 2 vezes o Brasil vai intervir militarmente. No primeiro momento, ele vai apoiar os colorados contra a
questões e estão na apostila na Bienal de vocês. Sobre a Argentina, existiam também dois partidos, unitaristas, federalistas. Unitaristas, eles são elite e eles são a favor também do livre comércio. Os federalistas já não. Os federalistas, isso está na página de vocês, vamos lá. Eu estou agora na página 109 de vocês. Os federalistas, eles queriam a autonomia das províncias. Então, eles de novo são contra o Brasil, tá, gente? Então, aí pra gente retomar. Blancos são contra a navegação, então contra o Brasil. Federalistas contra a navegação, a favor da autonomia, contra o Brasil também. Pela lógica, quem o Brasil vai apoiar? Colorados e unitaristas. Os dois são elites, tá, gente? E aí, Paraguai, segura aí que eu vou falar um pouco mais sobre ele. Como eu disse para vocês, o Brasil interviu no Uruguai em dois momentos. E na Argentina, ele também vai intervir porque em um momento os federalistas vão se unir com os blancos contra o Brasil. Esses federalistas, eles vão ser governados por Rosa, enquanto os blancos por Oribe. Oribe e Rosas vão fazer uma aliança em que o Brasil vai entrar e falar, cara, eu que mando aqui nessa parada, de fato ele vai ajudar, ele vai intervir ao seu favor. E enquanto os brasileiros têm colorados no poder do Uruguai e os unitaristas na Argentina, o Brasil está suave. Aí vai acontecer uma mudança. Os colorados entram no Uruguai. E Solano Lopes vai assumir o poder no Paraguai. Solano Lopes fala o seguinte, olha aqui, se os blancos forem tirados do poder, eu vou guerrear. E ele fala o seguinte, nós, Paraguai, temos também muitos interesses econômicos. Nós não queremos ser um país aliadinho do Brasil. Lembrando, gente, que para todos esses países latinos, o Brasil era uma grande ameaça, porque o Brasil era uma potência. E para o Brasil, eles também eram uma ameaça, principalmente por causa do comércio, da livre navegação, mas também porque poderiam insurgir ideias federalistas no Brasil. E Dom Pedro II não queria isso. Ok, Solano Lopes, então, fala o seguinte, se o Brasil se meter no Uruguai, vou entrar no conflito, e de fato vai acontecer em setembro de 1864. O Brasil intervém na política uruguaiana, aí pronto, o Paraguai já se acha no direito e, de fato, ele vai instituir essa guerra que é chamada Guerra do Paraguai. Gente, essa guerra durou muito mais tempo do que o Brasil imaginou, tá, gente? Foi uma guerra que durou mais de 5 anos. Nunca que acharam que o Paraguai ia ter tanta força, tá, gente? O Paraguai, nesse período, era um país extremamente fechado. Era um país em que o governante, o Estado, ele mantinha nas suas mãos muito do poder, cerca de 90% das terras era do governo paraguaio. Então, era um governo extremamente autoritário. E era um governo que não fazia muita ligação fora. Eles não tinham muitos tratados de comércio, né, gente? Então, era um governo extremamente fechadinho na casinha deles, mas era um governo que já tinha se preparado desde a sua independência para um conflito. Então, era um país que ele tinha ainda tinha muita força bélica, né, gente? O que vai acontecer? Ele vai entrar nesse conflito, ele vai invadir a parte do Brasil, a parte do Mato Grosso, aí o Brasil entende que é hora de guerrear. Quando o Brasil entende isso, ele tem 3 frentes, Solano Lopes. Ele quer ajudar os blancos, né? E ele quer ajudar os federalistas. E ele, de fato, achou que ele teria o apoio dos blancos e federalistas. O próximo slide eu tirei do livro Texto de Vocês, tá, gente? Vou fazer um certo barulho, porque eu estou virando aqui a página, tá, gente? Ali, né, nessa página da 110, tem ali. A República do Paraguai, ela vai se unir aos blancos uruguaios e os federalistas argentinos. E ela acha que vai ter poder. Mas lá, ó, essa aliança não se concretiza porque os blancos e federalistas estavam enfraquecidos e tirados do poder. Porque o Brasil se intrometeu, tá, gente? E no lado brasileiro, nós temos os colorados uruguaios, que foi o Brasil que colocou no poder, e os unitaristas argentinos. Quando eles se uniram, eles formaram a
chamada Tríplice Aliança. Então, o Império conseguiu costurar uma aliança que controlava a política do país no momento que a guerra eclodiu. Então, o Brasil já tinha se armado antes, colocando quem ele queria no poder dos outros países, formou aliança e venceu. Fácil? Não venceu fácil, tá, gente? A maioria das mortes, ela se deve ao fato de que as regiões dos conflitos eram regiões alagadas, por exemplo, do Pantanal Mato Grossense. Então, os soldados não morriam, talvez, por armas de fogo. Eles morriam também pelo fato de que eles pegavam cóleras e toda série de doenças. Então, há uma grande morte, principalmente por parte dos paraguaios. Gente, para o Paraguai, há uma morte, assim, extrema da parte masculina, tanto que até hoje tem resquícios disso na questão da população feminina ser maior que a masculina, tá, gente? Como que vai se encerrar essa guerra? Se encerra porque o Brasil consegue assumir Assunção, que era a capital, no caso, em 69. Só que você fala, professora, mas só acabou em 70. Porque na verdade, de 69 a 70, eles vão fazer o quê? Perseguir Solano Lopes. Porque quando Assunção foi invadida pelos brasileiros, Solano Lopes fugiu. Então, a guerra de fato só vai acabar quando Solano Lopes vai ser capturado em 1870 em Cerro Corá, isso está na apostila de vocês. Aí a Tríplice Aliança vai fazer um governo provisório ali no Paraguai quando tira Solano Lopes. E Paraguai foi culpado da guerra, Paraguai vai ficar acabado. Você fala, uau, então quer dizer que o Brasil ficou por cima da carne seca. Não, tá, gente? Os brasileiros, no primeiro momento, eles exaltavam, né, aqueles que batalharam, mas depois de um tempo começaram a perder muito dinheiro. E o fato da capital do Brasil ser longe, né, da onde foi o conflito, isso acabou financeiramente com o Brasil, acabou com as questões de preparação do exército, os escravos começaram a ser tirados ali, o Império tirava os escravos das fazendas, os escravos dos cafeicultores, e isso aconteceu uma rivalidade muito grande entre o governo brasileiro e os próprios cafeicultores que não foram pagos para isso. Então, eles já estavam sofrendo o golpe da abolição. O exército brasileiro começou a pegar esses escravos, então eles só tiveram prejuízos e isso vai alavancar o assunto da próxima aula, aula 18. Gente, estamos aí quase concluindo a nossa apostila para falar do declínio do Segundo Reinado. Entendeu, gente? Então a Guerra do Paraguai foi uma guerra que tiveram vários recursos, que durou mais do que a gente esperava. O Paraguai saiu extremamente destruído e o Brasil totalmente endividado, principalmente que o Brasil ele não fazia armamentos, então a Inglaterra enriqueceu com esse conflito, para variar, né, gente? E quem só tomou aí o prestígio foi o exército, porque o governo mesmo, gente, já estava para acabar. Quais foram as causas, então, do declínio do Segundo Reinado? Já estou virando a página aqui, já estou na aula 18. Vou falar uma por uma, tá, gente? Primeira causa, crise política. O que está acontecendo? Dom Pedro II está ficando velho. E tendo uma série de doenças, como, por exemplo, diabetes. Ele vai se afastar do governo em alguns períodos, inclusive a princesa Isabel ela vai assumir nesse período, mas as pessoas percebem que a princesa Isabel ela não tem tino para política, tá, gente? Então, as pessoas começam a enxergar a sucessão de Dom Pedro como um grande problema no Brasil. Porque ele não deixou ninguém, e porque, na verdade, todo mundo que assumiu com Dom Pedro já tinha morrido, porque lembra que ele era muito novo, então ele tinha uma série de conselheiros, e essas pessoas já tinham morrido. Então, as pessoas que estavam agora no Brasil são pessoas que não viram o apogeu de Dom Pedro, pessoas que tinham nascido depois. Então, elas estavam um pouco se lixando para Dom Pedro. Dom Pedro já era um velho gagá para eles. E é nesse período também começam a nascer partidos republicanos. E Dom Pedro II não faz nada. Então, nós temos ali nascendo uma resistência que quer o fim da monarquia, fim do poder moderador. E nós não temos resistência por parte de Dom Pedro para fechar esses partidos. Os partidos continuam existindo. Então, a elite que sobrava do lado de Dom Pedro fala, cara, você não vai fazer nada? E, de fato, ele não vai fazer nada, tá, gente? E aí, nós temos um segundo ponto, que é a chamada questão religiosa. No livro texto, eu estou aqui na página 114. O quê? A Igreja Católica começa a falar que não aceita outra religião e não quer mais que Dom Pedro se meta como já tem se metido, que no Brasil acontecia muito, porque a Igreja Católica estava debaixo do poder de Dom Pedro. E aí os católicos falam que não aceitam maçons também no meio do catolicismo. E Dom Pedro II tem uma
extremamente católica, é até por isso que as pessoas não curtem muito ela, porque existiam muitos maçons barra católicos no governo junto com Dom Pedro. Então, essa é uma questão religiosa. A Igreja Católica está totalmente descontente com isso. A questão militar, gente, já falei. Depois que os escravos são alistados, quando eles voltam, o exército e os militares estão muito... Exército e militares não. Exército e escravos estão muito unidos, então eles começam a ter forças. Gente, isso acontece muito até na Segunda Guerra Mundial. Quando eu for dar essa aula para vocês, vocês vão ver isso. Quando as pessoas voltam da guerra, eles voltam como heróis. E isso sobe muito para a cabeça. No caso da Segunda Guerra Mundial, eu vou falar que quando eles voltam com poder para dar o golpe no Brasil, da ditadura militar. Aqui é a mesma coisa. Os militares, eles voltam com uma face heróica e eles vai começar a nascer deles a ideia de, cara, Dom Pedro também está muito velho. Só nós podemos tirá-lo. Enfim, eles vão tirar. E o abolicionismo. Gente, a elite está de cara com Dom Pedro, porque Dom Pedro pega os escravos na época da Guerra do Paraguai, não paga. Então, eles foram obrigados a abolir a escravidão e não tiveram nenhuma espécie de ressarcimento por isso, só se ferraram. E, além de tudo, quando eles pegaram seus escravos no meio da Guerra do Paraguai, o governo também não pagou por isso, não deu um centavo de indenização. Então, a elite começou também a ficar de cara com Dom Pedro. Gente, resumindo, todo mundo odeia o Cristo, todo mundo odeia Dom Pedro já está para morrer, e eles ficam assim. E agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente derruba Dom Pedro ou a gente espera ele morrer? No final das contas, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca vai tomar o Brasil de Dom Pedro II. Dom Pedro II vai embora para Portugal, fica um tempo em Portugal, leva toda a parte da família dele para lá. Vai ficar em Portugal, depois ele vai se mudar para a França, morar em hotéis e, enfim, ele vai morrer logo depois. Ele vai morrer em 1891, nem demorou tanto assim, mas ele foi deposto. No primeiro momento ele achou que era uma loucura, mas de fato ele perde o seu poder. Vai se encerrar o período monárquico brasileiro. A gente, de fato, vai encerrar aqui a nossa aula. Nós estendemos mais um pouco, são muitas informações, mas são extremamente importantes. Espero que vocês tenham entendido. Novamente, gente, professora, não entendi, me chama no ClassUp, isso é importante, esse contato, me dá um feedback da aula. Espero que tenha ficado super compreensível. Eu sei que foram muitas informações, mas que vocês tenham entendido. Eu fiz com muito carinho essa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Valeu, até a próxima.